Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz a Escritura, meus irmãos: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nós estamos hoje aqui em Cristo, seu Filho, para conhecer mais da sua glória, da sua vontade para a nossa vida, Senhor. Vamos começar hoje, assim o Senhor permitir, uma longa jornada de estudos na doutrina. Suplicamos, Senhor, sua bênção, suplicamos que o Senhor nos ensine pelo Espírito Santo e use estes ensinos, aplique a nossa alma para que dê muito fruto, para que nós possamos te amar mais e para que possamos, Senhor, servir uns aos outros na nossa igreja e possamos, Senhor, crescer como igreja e levar o Evangelho a tantas pessoas, almas que estão lá fora, Senhor. Nós oramos por isso, para que o seu nome seja louvado, glorificado, nós possamos andar como igreja de Deus, com o perdão, Senhor, dos nossos pecados em Cristo, para a sua glória. Nós oramos assim em Jesus, para o nosso bem. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu quero dizer aos meus irmãos que nós temos um projeto na nossa igreja, irmãos. O projeto já, na verdade, já tem um tempo. A minha intenção é de nós ministrarmos aqui na nossa igreja um curso teológico, tendo as principais disciplinas teológicas, né? E com a graça de Deus nós queremos começar isso hoje. Mas eu quero explicar, irmãos, qual é o nosso propósito com esse curso. E quero dizer para vocês que os outros estudos não vão parar. Nós vamos fazer um domingo o curso teológico e no outro domingo os outros estudos que vão continuar, não devem parar, né? Então nós vamos intercalando, ou seja, vamos levando as duas séries, vamos dizer assim, juntas, né? Só que cada domingo uma aula de um curso. Mas hoje eu quero explicar para os irmãos qual é o propósito nosso. Eu começo aqui com esse texto, irmãos, porque ele fala o que é a igreja. O que é a igreja, né? O apóstolo Paulo, ele está... Inclusive nós vamos começar a estudar as 3 cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então essa vai ser a primeira, digamos assim, disciplina do nosso curso. Vai tratar exatamente da igreja, do que é a igreja, a natureza da igreja, a função da igreja, o trabalho da igreja no mundo. Tudo isso nós queremos, com a graça de Deus, tratar e olhando especialmente para essas 3 cartas que são cartas pastorais. Vocês observem que o apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Que ele escreve estas coisas, ou seja, a carta. Isso e o mesmo espírito de Paulo vai aparecer nas outras 2 cartas, na 2 Timóteo e na carta também do outro obreiro cristão, Tito. Então são as 3 cartas pastorais. Ele diz assim, ele está escrevendo para pastores, né, para líderes de igreja, e então mostrando como a igreja deve se comportar, viver, cultuar, agir no mundo, e a natureza da igreja, o que é a igreja de Deus. Então ele diz no versículo 14, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. E ele diz assim, né? Como convém andar na casa de Deus, e ele diz que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é uma coluna da verdade.
ela está no mundo para sustentar a verdade de Deus. E diz aqui no versículo 16: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Né? Então aqui está o Evangelho, que Deus veio a nós em Cristo para a nossa salvação, e Ele foi recebido acima na glória. Vamos ter a oportunidade de estudar um pouco melhor, ainda que eu não vou fazer uma exposição detalhada das 3 cartas. Nós vamos fazer uma exposição, fazemos mais no domingo, mas nós vamos estudar essas cartas nessas aulas, meus irmãos. Mas então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando então da natureza da igreja, o que a igreja é, qual a função da igreja, como ela deve viver. E é isso que nós vamos tratar, irmãos, especialmente em todos estes estudos, não é, sobre a igreja de Deus. Mas eu coloquei aqui, irmãos, a teologia, é o nome do curso, né? A teologia e a missão da igreja. É um curso teológico, portanto, mas ele tem um objetivo, irmãos, que é a missão da igreja. Nós somos uma igreja local, nós somos uma igreja cristã. Então nós precisamos entender o que nós somos, e a teologia tem tudo a ver com isso, né? Então deixa eu colocar aqui a coisa da seguinte maneira: muitas vezes a teologia, ela é uma coisa que tem sido tratada, tem sido vista como algo até distante da igreja, como alguma coisa só para pessoas muito inteligentes e pessoas estudiosos, acadêmicos, que tratam da teologia, e essa teologia não tem tido contato com a vida da igreja, local, com a vida dos irmãos, com o culto, com a adoração, com a vida cristã, mas ela é tratada muitas vezes dissociada da vida da igreja, né? Então, por isso que nós estamos colocando aqui, irmãos, teologia e a missão da igreja, porque nós acreditamos, irmãos, que a teologia, a verdadeira teologia, ela é da igreja, produzida na igreja e para a igreja. É, na verdade, o ensino de Deus, é o estudo da palavra de Deus, para que nós conheçamos a Deus, conheçamos os seus planos, e entendamos a partir daí o que é a igreja. Porque o que é a igreja? Se você for ler aqui o apóstolo Paulo dizer que como convém andar na casa, não é casa do homem, né? Mas é casa de quem? De Deus. E depois ele diz mais assim, que é a igreja do Deus vivo. Então a igreja é casa de Deus, e a igreja, ela é igreja do Deus vivo. Ou seja, irmãos, a igreja, ela não é uma obra humana. Não é como você começar uma associação de bairro, ou você abrir uma empresa, ou você começar uma ONG, ou qualquer um partido político, ou qualquer coisa que diga assim, olha, vamos fundar uma organização, uma instituição, uma empresa, e aquilo nós estamos fundando, nós vamos agir conforme nossos recursos naturais. Eu sou uma pessoa que tem esse talento, você tem aquele outro talento, esse conhecimento, aquele outro conhecimento, é natural nosso, nós temos a capacidade, vamos nos unir e vamos formar esta empresa ou esta associação. Não é assim. A igreja, ela é alguma coisa que nós podemos colocar na categoria de milagre. Ela é uma obra de Deus. Irmãos, quem é que quer estar domingo de manhã aqui adorando a Deus? É milagre. É milagre, irmão, porque quem quer estar um domingo de manhã reunido para cantar salmos, hinos, adorar a Deus, meditar nas coisas eternas? Qual é o ser humano natural que quer isso? Ninguém quer isso, irmãos. Ninguém quer. Todo mundo quer estar nessa hora dormindo, ou estar nesta hora trabalhando, ou estar nesta hora numa praia, fazendo outra coisa. Mas se você... Olha, teve um senhor que eu convidei, só para dar uma ilustração para vocês. Eu não desisti de convidá-lo, né? Mas esse senhor eu convidei e ele ficou me dizendo, e não só eu, na verdade isso não é uma experiência única, né? Ah, pastor, eu vou lá na igreja, tal dia eu vou lá na igreja, tal dia eu vou na igreja, tal dia eu vou na igreja. Até hoje nunca veio na igreja. Nunca veio na igreja. Porque
isso é algo natural. As pessoas, também lembrei aqui do que eu ouvi uma vez num pastor há muitos anos, em que ele disse assim, pecador não gosta de igreja. Pecador não gosta de igreja, e não gosta mesmo. Se tem uma coisa mais assim contrária à vida do pecador, porque o pecador, que é o pecador? Nós, como pecadores, nós estamos contra Deus, não amamos a Deus, vivemos para o dinheiro, para o trabalho, para a família, para os ídolos que nós criamos. Então, como igreja é totalmente contrária aos nossos ídolos, mas quando a igreja é verdadeira, não estou falando de igreja falsa, não estou falando de igrejas que trazem ídolos para reunir pessoas, estou falando da igreja, isso que o Paulo está dizendo aqui, a igreja, a casa de Deus, o Deus vivo. Então, como a igreja é casa de Deus, como a igreja é igreja do Deus vivo, e nós estamos aqui não é para falar dos nossos ídolos, não é para promover alguma coisa que o ser humano gosta por natureza. Ele não gosta de igreja, ele não gosta de culto, é a coisa mais chata do mundo, é enfadonho, ele não suporta. Ele não vem, ele não tem interesse, a não ser que o Espírito Santo traga, e quando ele vem já é uma grande obra do Espírito Santo, irmãos. E quando ele ouve, e quando ele crê, aí é um milagre mesmo, aí é uma obra da graça de Deus, que aconteceu com você. Não pense que se você está gostando do que está acontecendo aqui agora, se você não está doido para ir embora, se você se deleita com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o culto, com a adoração, não pense que você foi algo que aconteceu naturalmente, porque não foi. É graça de Deus, é obra de Deus mesmo, é obra do Espírito Santo, é um milagre de Deus, porque a igreja é a casa de Deus e é a coluna e baluarte da verdade, totalmente contrário ao que o homem adora, porque o homem não está na casa de Deus, o homem está na casa do diabo. O homem, lembra que Jesus falou, vocês são filhos do diabo, e vocês amam a mentira do diabo, vocês amam os ídolos do diabo, vocês servem ao diabo, vocês adoram vocês vivem de acordo com o princípio que o diabo deu para Eva lá no Jardim do Éden, sereis como Deus. Então é um milagre, irmão. Só que esse milagre, ele é pela palavra, ele é pela operação, pela pregação do Evangelho e pelo contínuo anúncio do Evangelho aplicado às nossas vidas. Por isso que todos os domingos nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Todos os domingos nós estamos aqui anunciando o Evangelho, todos os domingos. E nós estamos aqui aplicando o Evangelho na nossa vida todos os domingos. Porque é o Evangelho, é a boa notícia, é a proclamação, é o ensino, é a edificação, baseado no Santo Evangelho de Cristo. E esse livro aqui, o assunto dele é o Evangelho de Cristo, que vai nos edificando, nos fazendo conhecer cada vez mais a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos, eles estão observando o Evangelho, o que Jesus Cristo fez e o que Ele continua fazendo na vida da sua igreja para aprender. A universidade dos anjos é a obra de Deus na vida da igreja, é o Evangelho, transformando os corações dos homens. Os anjos estão aprendendo. O Evangelho ele é riquíssimo, de maneira que todos os domingos nós estamos aqui falando do Evangelho, anunciando o Evangelho, mostrando o Evangelho. E esse ensino, aí eu quero colocar assim, né? Esse ensino teológico, doutrinário, que vai, meus irmãos, fazendo com que a igreja, com que pessoas venham se converter e que a igreja do Senhor venha a ser edificada, venha a ser fortalecida, venha a se firmar cada vez mais. E é por isso que nós estamos aqui todos os domingos. Então é um milagre, mas é um milagre que vem pela pregação e pela contínua pregação, pelo ensino da palavra de Deus contínuo. Não tem como fazer isso sem a instrumentalidade da pregação, do ensino, da palavra de Deus sendo proclamada continuamente. Então é assim que Deus faz. E o que nós estamos querendo aqui, meus irmãos,
com este curso, nós estamos querendo exatamente trazer o ensino, nos aprofundar no ensino de Deus, nos entender o que é a igreja, qual a missão dela e como ela está baseada, como ela é a igreja que está no mundo para ser coluna e baluarte do Evangelho da verdade. Ela é fundamentada em Cristo, ela é fundamentada na rocha, na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que estudar essa doutrina, nós temos que aprender cada vez melhor essa doutrina. E nós temos irmãos que, tendo aprendido essa doutrina e cada vez mais aprendendo, né, nos edificando, nos crescendo na compreensão da doutrina, nós temos que conhecer esse Deus, amar esse Deus, servir esse Deus, e isso vai trazer uma transformação na nossa vida. É um processo que vai trazer uma transformação na nossa vida, naquele sentido, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse, que Ele resumiu os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, no sentido de que nós vamos ser pessoas que vão ser servos uns dos outros. O chamado de Deus para nós nesse mundo, cheio de pecado, cheio de maldade, e é disso que eu quero dar uma visão breve hoje, nessa manhã. O chamado de Deus no mundo é para nós servirmos as pessoas de acordo com o Evangelho, como efeito do Evangelho de Cristo Jesus. Isso tem assim, dois tipos de serviço. Eu já até falei aqui na nossa igreja em alguns momentos. Nós temos o serviço, irmãos, de mostrar, de amar as pessoas, amar a Deus, amando as pessoas e servindo as pessoas, mostrar a graça de Deus, o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Mas nós temos um trabalho com relação aos nossos irmãos na fé, que nós estamos aqui, nós somos pouquinhos aqui nessa manhã, mas eu quero ilustrar com o nosso pequeno grupo aqui. Nós estamos aqui nessa manhã, nós somos crentes em Cristo Jesus, nós, todos que estamos aqui já somos crentes batizados, todos que estamos aqui somos membros, né, já desta igreja local. Nós estamos aqui, portanto, para nos servir, estamos unidos, estamos aqui nessa manhã para fazer o bem uns aos outros, para servir uns aos outros. Mas, meus irmãos, isso é especialmente no domingo, no dia do Senhor. É claro que isso vai continuar para toda a semana, nós vamos continuar nos servindo, nós temos hoje meios de nos servir uns aos outros, toda semana, de acordo com as necessidades materiais e espirituais. Mas, a partir de amanhã, especialmente, você vai lidar com pessoas não cristãs, e você vai lidar com pessoas que não têm o seu conhecimento, a fé no Senhor Jesus Cristo, e são pessoas que estão, aqueles que eu falei no início, são pecadores não regenerados e que não amam estar nesse lugar adorando a Deus junto com você, e que são pessoas idólatras, totalmente avessas ao Evangelho, incrédulas. E quem sabe tem alguém tem alguém na sua família assim, ou um vizinho. Quando eu falo de fora, eu quero me referir a todas as pessoas que não são ainda cristãs, que não pertencem à igreja, ou até aquelas pessoas que estão num falso cristianismo. Enfim, pessoas que verdadeiramente não conhecem a Cristo, não creem no Senhor Jesus Cristo, e nós vamos lidar com ela no trabalho, na família, na vizinhança, na escola. Nós vamos lidar com ela nas redes sociais, que hoje as redes sociais elas atingem muitas pessoas que às vezes nós nunca vamos ver pessoalmente, né? E nós vamos lidar com essas pessoas, irmãos. Ou seja, o nosso serviço, ele é um serviço de levar o conhecimento de Deus, em primeiro lugar, para a igreja, edificando uns aos outros, servindo uns aos outros, mas é também, irmãos, levar as boas notícias do Evangelho àquelas pessoas que não sabem nada, que não conhecem nada de Cristo Jesus, e elas têm contato conosco. Como até ouvi uma vez um outro pastor dizer assim: nós muitas vezes somos a Bíblia que as pessoas vão ler durante a semana, elas não têm
elas podem até ter Bíblia, né? Porque no Brasil, muita gente tem Bíblia, mas elas não leem a Bíblia, elas não querem saber de Bíblia, mas elas, quando têm contato com você, você é como a Bíblia delas. Você vai mostrar a mensagem das Escrituras para elas, pela sua vida e pelas suas palavras. E é tudo da Bíblia que as pessoas vão ter na semana, esse contato com você, porque elas não leem a Bíblia, e porque elas não vão num culto cristão. Ou se elas vão num culto, é num culto que já é uma idolatria. Então, isso é, irmãos, assim, de uma importância tão grande nós entendermos isso, nós percebemos para o que Deus nos chama. E eu quero começar, então, a falar desse assunto para vocês, irmãos, desejando, assim, fazer uma comparação, tá? Eu queria que nós lêssemos primeiro Gênesis capítulo 3, e depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 21, tá? Vamos olhar aqui então, Gênesis capítulo 3, depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 21. Em Gênesis capítulo 3, irmão, deixa eu falar para vocês aqui, tá? Não só na aula de hoje, mas nas outras aulas também. Nós estamos numa aula. Então, se os irmãos quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá bom? Então, fique à vontade para fazer. Vocês podem fazer agora, durante a aula, ou vocês podem fazer no final. Mas podem fazer, tá bom? Depois eu vou dar assim, vou perguntar se alguém tem uma pergunta. Aí você pode perguntar, tá bom? Mas se você quiser fazer já agora, não fique constrangido. Pode fazer, porque é uma aula, a escola dominical é uma escola bíblica dominical, nós estamos aqui ensinando, e as perguntas, elas também fazem parte do ensino, tá? Então, observe o capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás.
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem ou mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o capítulo 3. Eu fiz questão de ler todo, porque eu quero depois chamar a atenção de vocês para o que diz o capítulo, e quero chamar a atenção fazendo um contraste, mostrando, irmãos, a diferença disso aqui com o que vai ser dito lá no capítulo. Nós vamos ler um trechinho do 21, mas depois nós vamos ler também o 22 do Apocalipse. Então abra lá sua Bíblia agora no Apocalipse 21. Diz a Escritura então no 21. Olha, a partir do primeiro verso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus lhe parará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, meus irmãos, leiam comigo o capítulo 22, a partir do primeiro versículo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará ali o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Nós vamos já ver as diferenças. Mas na leitura, você percebe a diferença já? Então, vamos pensar assim, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo agora, esse mundo aqui na nossa cidade de Belém, debaixo dessa chuvinha aí da manhã, é Gênesis 3. É Gênesis 3. O que está acontecendo em Gênesis 3? Bora lembrar? Deixa a Bíblia aberta em Gênesis 3. Se eu sentir necessidade, mas vocês já têm bem na mente Gênesis 3, né? Mas mesmo assim, deixa aberto. Depois a gente vai olhar o
Apocalipse 21, 22. Eu vou até pedir para vocês nem fecharem, dá um jeitinho aí, deixa abertinho aí que a gente vai lá e vai cá, tá? Vamos lá. Então, o que acontece em Gênesis 3? Primeira coisa que aconteceu. O que aconteceu em Gênesis 3? O homem decidiu ouvir Satanás e comer da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele come da árvore, a primeira coisa que acontece com ele é que ele percebe que está nu, que diz o versículo 7, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que é isso? O que é isso? O homem agora tem um incômodo consigo mesmo. Antigamente estava nu, estava tranquilo. Mas agora ele não está mais tranquilo consigo. Isso mostra que desde a queda em diante, o homem passou a ter um problema consigo mesmo. Ele se incomoda, ele está como que alienado de si mesmo, tem um problema consigo e não consegue mais ter paz consigo. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas não é o ponto básico, porque em seguida o Gênesis diz que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, versículo 8. E o que eles fizeram? Esconderam-se. Então eles têm problema também com quem? Com Deus. Então eles têm problema consigo, eles são incomodados consigo mesmo, mas eles têm problema também com Deus. Antigamente, Adão ouvia a voz de Deus, Adão não fugia, mas agora ele se esconde. Ele se esconde. Tá? Aí Deus o chama. Deus diz: onde estás? E aí ele diz assim, olha, no versículo 4, ouvi a tua voz soar, versículo 10, perdão, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Aí Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei? Aí o que ele fala em seguida no versículo 2? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui ele mostra que agora ele está incomodado com quem? Com a mulher. Com a mulher. Então ele está incomodado consigo, ele está incomodado com Deus e ele está incomodado com a mulher. Aí, irmãos, Deus traz as maldições. Nós temos aqui que Deus traz as maldições, e essas maldições, irmãos, vão envolver a gravidez da mulher, versículo 16, ou seja, ela agora vai engravidar, mas a gravidez dela é com dor vai dar luz filhos, e o desejo dela será para o marido e ele te dominará. Veja que a mulher agora, a natureza se torna dolorida para ela. Ela vai ter filhos, mas ela vai ter filhos com dor. A dor que a natureza vai trazer para ela. E mais adiante, diz o versículo 17, a Adão, que porque ele ouviu a voz da mulher e ele comeu da árvore que Deus tinha proibido, olha o que vai acontecer no versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, em pó te tornarás. Então a natureza vai se voltar também contra Adão. A mulher vai ter filhos, mas a natureza vai fazer com que aquilo seja dolorido. O homem vai trabalhar e vai conseguir o pão, mas a natureza vai produzir dor, espinhos, cardos, o sol vai queimar, no suor do teu rosto comerás o teu pão, o homem vai suar, o trabalho vai ser penoso e difícil, e depois
aconteceu algo com o homem, com o corpo dele, porque o homem começa a envelhecer e ele finalmente morre e volta ao pó, vai para o túmulo. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? O básico, o mais importante, é que o homem, agora, ele não consegue mais ficar na presença de Deus. Ele se esconde de Deus. E eu só quero acrescentar aqui, que mais adiante um pouquinho, se diz que o Senhor, versículo 23, lançou fora do jardim. E ele não teve mais acesso, ele comeu, tinha 2 árvores, não era? Ele comeu da árvore que ele não tinha que comer. E agora que ele comeu da árvore que ele não tinha que comer, ele não teve mais acesso à árvore da vida. Então ele foi expulso do jardim e ele não teve mais acesso à árvore da vida. E havendo lançado fora, pôs querubins do Oriente no jardim do Éden. Então, o homem ele tem um problema agora, ele tem um problema em que ele se esconde de Deus e Deus expulsou o homem da sua casa, do seu jardim. Esse jardim era lindo, né? Esse jardim era maravilhoso. Esse jardim era cheio de árvores frutíferas, era só coisa deliciosa. Esse jardim, Deus estava presente, o homem se alegrava com Deus. Nesse jardim, Deus viu que o homem não era bom que o homem estivesse só e fez uma mulher para ele. Aí ele disse: esse é osso dos meus ossos. Ele estava alegre com ela, né? Nesse jardim era tudo bom, era uma alegria. Deus reinava, o homem tinha comunhão com Deus. Nesse jardim também o Senhor disse: quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 2, volta um pouquinho agora a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, era uma relação harmoniosa antes do pecado, uma relação harmoniosa entre Deus e o homem, uma relação harmoniosa entre o homem e o próprio homem, porque você vê que ele tinha paz, ele nem se incomodava de estar nu. Era uma relação harmoniosa entre o homem e Eva, sua esposa, e era uma relação harmoniosa entre o homem e a criação, em que o homem cuidava da criação e protegia, lavrava e guardava a criação. Mas depois que entrou o pecado, o homem não tem paz, e a base de tudo, irmãos, é porque o homem agora se esconde de Deus. O homem passou a ser o seu Deus, ele se esconde de Deus, ele está em culpa e pecado. Deus mesmo expulsa o homem, ele não tem mais acesso à árvore da vida. Esse homem, ele passa a brigar com a sua esposa, né? Ele, como eu já disse tantas vezes, mas quero repetir, não tem paz consigo, passa a brigar com a sua esposa, e ele vai lidar agora com a natureza, mas a natureza não vai ser mais amiga dele. A natureza vai produzir espinhos, a gravidez dela vai ser dolorida, vai ser uma relação difícil, vai ser uma relação de conflito com a natureza. E o homem, a partir daqui, irmãos, ele vai começar a lidar com a natureza de uma maneira agressiva. Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, eu não vou agora lembrar direitinho do provérbio, deixa eu ver se eu vou dizer mais ou menos, diz assim, mais ou menos, que o perverso, ele faz mal aos animais dele. Então, o que é isso? O perverso faz mal aos animais dele. O perverso, ele prejudica a criação. Então, nós temos aqui, que desde que o pecado entrou, o ser humano, ele passou a estar sem paz, ele passou a estar longe de Deus, ele passou a estar brigando com os seus semelhantes, ele passou a ter uma relação de conflito com a natureza. A natureza é perigosa e ele também destrói a natureza, faz mal à boa criação de Deus, não é?
Isso aqui é o pecado. E no final, depois de ele viver uma vida assim, desgraçada, uma vida cheia de conflitos, o final é esse aqui: no suor do teu rosto vai comer pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, em pó te tornarás. Aí o que o homem vai fazer? É a situação que ele vai passar a viver desde então. Aí o homem, ele agora é o Deus dele, ele agora está debaixo dessa situação de conflito, de maldade, de perversidade, de dor, de sofrimento, consigo, com Deus, com o próximo e com a própria criação. Aí o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai fazer o que está escrito no capítulo 11 de Gênesis. Bora olhar agora o capítulo 11. Ele vai viver a vida toda dele tentando fazer o que está no capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11 a partir do primeiro versículo, que diz assim. Daqui a pouco eu vou voltar para Apocalipse. Eu estou colocando aqui esses pontos para a gente fazer o contraste. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe dado por pedra, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Bom, vamos pensar assim: o que o homem passou a fazer desde que ele foi expulso do Jardim do Éden? Ele começou a fazer uma cidade, a cidade dos homens. Vocês já ouviram falar daquela obra de Agostinho, um grande teólogo da história da igreja, Cidade de Deus, Cidade dos Homens? Já ouviram falar? A cidade dos homens é Babel. Você vai ver que esse povo aqui vai edificar uma cidade. Lá no capítulo 4, diz também que Caim edificou uma cidade. Então o que os homens vão fazer? Os homens vão fazer uma cidade. Só que é a cidade dos homens. E na cidade dos homens Deus não existe. Deus não existe. Os homens são Deus. Os homens dizem: façamos tijolos, queimemos, edifiquemos a cidade cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para Deus. Não. Façamos um nome para nós. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então é a cidade dos homens. Na cidade dos homens, os homens são deuses. Os homens dominam. E ali não tem Deus. Só que nessa cidade dos homens está exatamente todos aqueles problemas que nós vimos lá. Quais são os problemas, irmãos? Os homens não têm paz. Os homens não têm paz consigo. Os homens não têm paz uns com os outros. Na cidade dos homens só tem guerra e opressão e maldição uns contra os outros. E os homens não têm paz com a criação de Deus. A criação lhes é hostil e eles destroem a criação. E tudo porque nessa cidade o nome louvado é dos homens, não é de Deus. Não é de Deus. Babel.
é Babilônia. E quando você chega na Babilônia de Daniel, que nós estamos estudando, por isso eu quero pedir que vocês também aproveitem muito nossos estudos de Daniel, porque esses estudos de Daniel, junto com os outros estudos que nós vamos fazer à noite, nós estamos fazendo exposições bíblicas à noite, esses estudos vão nos fazer entender também esses outros estudos teológicos da manhã. Mas quando você chega em Daniel, você tem o Nabucodonosor representado por uma árvore que toca onde? No céu. E cheio de orgulho. É a cidade dos homens. Isso significa que na cidade dos homens, cada homem se sente Deus. Cada homem vive egocentrado, de forma egoísta, ególatra. Cada homem quer aparecer. É por isso que tem tanta foto na internet. Por isso todo mundo está lá, tirando selfie. Porque todos são o quê? Ególatras. Todo mundo se sente Deus. Todo mundo quer o quê? Aparecer. Cada homem vive nisso, só que ele está alienado, ele não tem paz. Ele vive em guerra contra o seu próximo, porque o egoísmo vai levar um a brigar com o outro. Cada homem olha para a criação de Deus, e em vez de ver a boa criação de Deus para a glória dele, a criação de Deus é hostil e ele usa da criação de Deus para o seu pecado e acaba destruindo a criação. É o perverso de Provérbios que faz mal até aos seus animais. E cada homem, ele, portanto, está nessa cidade e ele está envelhecendo. E finalmente o fim de todo homem, o que é? Vá nos cemitérios, cheios de túmulos. É lá. É ali que acaba Babel. Aonde? No túmulo. Mas não acaba no túmulo. Nós lemos em Apocalipse agorinha, lembra? Bora voltar para Apocalipse. Apocalipse 21. Nós lemos em Apocalipse 21, no versículo 8, assim, irmãos. Olha só. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segunda morte. Tem a primeira morte e tem a segunda morte, que é a condenação no inferno. Então, esse é o fim de Babel. O fim de Babel é esse aqui. Que coisa mais terrível, irmãos. Que coisa mais terrível. Mas os homens estão assim, olha. Estão assim, olha. Eles estão indo para esse lugar, construindo as suas cidades, que chega ao topo até onde? No céu. Estão ficando velhos. Estão adoecendo. Mas é o que nós lemos no Salmo 49. Depois vocês, não vou ler agora, mas leia o Salmo 49. Eles ficam dizendo, não, a nossa herança, o meu nome vai ser preservado. É a loucura da idolatria. É assim que é a humanidade. Ponto. Mas como é Apocalipse, vamos olhar Apocalipse. Como é? Tem uma outra cidade na Bíblia. Tem duas cidades na Bíblia, meus irmãos. Primeira é Babilônia, a segunda é Jerusalém. Nova Jerusalém. Como é Jerusalém? Vamos ler o capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Olha, a cidade de Deus. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Da onde ela descia? De Deus. Então, quando Babel é edificada pelos homens, a nova Jerusalém, ela desce de Deus. Hebreus vai dizer que Deus edifica a nova Jerusalém. Quem edifica a nova Jerusalém é Deus.
preparada como esposa adornada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Essa palavrinha, eu acho essa palavra tão linda, irmãos, tabernáculo. Deus veio tabernacular, Deus veio morar com a gente, Deus veio morar conosco. Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o primeiro contraste. Eles foram expulsos do paraíso e eles se esconderam de Deus, mas agora Deus vai habitar com eles, eles serão o povo de Deus. Olha o outro contraste, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então vai acabar a tristeza, se sentindo nu, vai acabar toda a dor interna, vai acabar toda a lágrima, todo sofrimento, vai acabar a morte, vão acabar as guerras, vai ser um povo santo, unido, que não vai mais guerrear, vai acabar tudo isso. E diz aqui o versículo 5 que estava sentado, disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse: escreve, pois, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 7. Quem vencer dará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu filho. Vamos agora para o capítulo 22. O capítulo 22 diz o quê? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. A árvore da vida vai ter acesso de novo, todos vão ter acesso de novo à árvore da vida, e todos vão habitar com Deus em plena paz. Isso aqui é Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, eu já estou indo para o final. Essas duas primeiras aulas são introdutórias, tá? Então, eu estou explicando qual é o propósito do nosso curso, mas primeiro eu estou colocando assim, com essa questão das duas cidades, para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui. Nós temos então Babel aqui e Nova Jerusalém aqui. Vamos colocar assim: Babel é Belém, é São Paulo, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro. Babel. Nós estamos aonde, irmãos? Em Babel. Babilônia. É tudo isso aqui. O homem não tem paz, o homem fica brigando com o homem. Só vê as guerras agora. O presidente da Rússia ameaçando jogar bomba nuclear nos países. Imagina a loucura que é isso. Você tem o homem destruindo a natureza, e você tem o homem cheio de orgulho. Ninguém adora a Deus. Esse aqui é um mundo. É um mundo. E o que você tem? As pessoas estão ficando velhas, as pessoas estão adoecendo, e todo dia morre gente. E os cemitérios estão lotados. O que é isso? Babel, Babilônia. E onde estão essas pessoas agora que já morreram? Segundo as Escrituras, já estão na danação no inferno, esperando o juízo final. Babel. Então nós estamos aqui, Babel. Quando é que vem a Nova Jerusalém? Quando é que isso vai ser resolvido, irmãos? Isso vai ser resolvido só quando Jesus voltar. O que diz lá no Apocalipse? Qual é a mensagem de Apocalipse? Que ele vai voltar. Qual é a mensagem de João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei para que você esteja comigo. Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar, o que diz Apocalipse 21? Que a cidade vai descer dos céus, da parte de Deus, e haverá novo céu e nova terra. Então isso é depois. Isso é depois. Então a Nova Jerusalém é depois. A consumação. Então nós aqui estamos em Babel.
Mas onde é que entra a igreja nisso? Então, nós temos aqui Babel, aqui ó, Babel. Vamos imaginar uma linha. Babel é essa linha aqui, esse templo de Babel. Aí esse templo de Babel vai acabar, quando Jesus vai voltar, tá bom? Tem um livro que ele ilustra assim, de um teólogo do Novo Testamento. Aí eu pensei agora nessa ilustração, vou tentar fazer vocês entenderem aqui. São duas linhas, é uma linha embaixo, e essa linha embaixo, ela então é Babel. Aí essa linha, essa reta, né? Ela se encerra quando Jesus voltar. Aí começa Nova Jerusalém. Mas a Nova Jerusalém, ela não é daqui, ela é de cima, ela é do céu. Então vamos imaginar que essa linha está aqui em cima, tá? Então, é como se nós viéssemos aqui Babel, aí nós subimos para a Nova Jerusalém, que ela vem do céu. Então vamos imaginar essa linha por cima dessa linha aqui de Babel. Então a Nova Jerusalém começa aqui. E não acaba mais, é para a eternidade. Tá? Ok. Mas e aqui? Aqui está a igreja. E o que é a igreja? A igreja é uma embaixada em Babel da Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo o que é a igreja, irmãos? A igreja, por isso que Paulo diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são mais do mundo. Por isso que a igreja, ela é dito assim, olha, vocês devem esperar a Nova Jerusalém, vocês não devem viver mais para Babel. Vocês devem agora viver como cidadãos da Nova Jerusalém. Mas quem é que traz a Nova Jerusalém para nós? Deus. Como é que ele faz? Na pessoa do seu Filho. Por isso que Jesus Cristo veio, se encarnou, se tornou homem, morreu numa cruz para resolver o nosso problema, do nosso pecado. Quando ele morre na cruz, ele morre por nossos pecados. Quando ele vive uma vida santa, ele vive o que Adão não viveu. Então agora, ele é o nosso novo representante, o nosso cabeça de uma nova raça. Dessa forma, meus irmãos, a nossa única esperança de chegarmos em Jerusalém é através desse Cristo Jesus que veio a esse mundo. Essa é a mensagem toda da Bíblia. É uma maneira de nós abordarmos a Bíblia, de nós entendermos a Bíblia. Aí o que eu quero dizer para vocês agora? A igreja, então, ela que já é o povo salvo, já é o povo da Nova Jerusalém, ela continua em Babel e ela mesma ainda não é perfeita. A igreja é cheia de defeitos, a igreja é cheia de pecados, de imperfeições, mas ela está sendo o quê? Santificada, ela está sendo purificada, mas ela já é a Nova Jerusalém aqui em Babel. E aí nós podemos também falar do reino, nós podemos falar das cidades, nós podemos falar do reino. Uma outra maneira de nós falarmos é, existe o reino dos céus, o reino de Deus, e existe o reino deste mundo. O reino dos céus vai virá quando a Nova Jerusalém vier se estabelecer. Ainda não veio, mas no certo sentido o reino dos céus já veio. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo saiu pregando, ele disse, ele, João Batista, qual era a mensagem deles? A vinda do reino. A vinda do reino veio com quem? Com o rei. Quem é o rei? Jesus é o rei. Ele disse para Nicodemos, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é militar, o meu reino não é político, o meu reino é o reino da verdade. Todos os que ouvem a minha voz, creem na verdade, são parte do meu reino. Então o reino, ainda que seja verdade dizer que ele ainda não veio, porque ele só virá plenamente na Nova Jerusalém, mas ele já veio. Ele já veio nos nossos corações. Então o reino, o que é o reino? O reino é a obra do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nos regenerando, nos dando fé, nos dando arrependimento. E a partir de agora, nós temos um rei. Quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. Eu e vocês, meus irmãos, nós temos um rei que é Jesus. Então o reino ainda vem, mas o reino já veio na pessoa de Jesus, que veio, que nos salvou na cruz e agora é o nosso rei. O reino já está aqui, olha, no nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo, o reino já está em nós. Então o que eu quero dizer para os irmãos, e agora eu estou indo para a minha conclusão já.
E aí na próxima aula nós vamos continuar daqui, que são 2 aulas ainda introdutórias. Assim, quando a igreja está reunida domingo de manhã, domingo à noite, a igreja está reunida para adorar o Rei. É como se fosse uma embaixada da cidade de Jerusalém, do reino de Deus, aqui no reino dos homens, aqui na cidade dos homens, aqui em Babel. Então, quando nós estamos reunidos, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos reunidos aqui para declarar no culto público que o nosso Rei é Jesus. E nós estamos adorando a Deus em Cristo Jesus. Que o nosso Deus é Deus mesmo. Que o nosso Rei é Jesus. Cada culto, cada leitura, cada ato de culto em adoração ao Rei Jesus, ao Rei da Nova Jerusalém. Quando as pessoas entrarem por aquela porta ali, irmãos, e elas observarem o nosso culto, elas têm que sentir isso, elas têm que perceber isso, que nós estamos adorando o Rei Jesus, porque nós somos embaixada do céu. Quando acaba o culto e nós vamos conversar, nós nos chamamos o quê, irmãos? Acabei de chamar vocês de quê? Irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós já estamos experimentando o reino dos céus. Significa que Adão foi expulso, nós não somos mais expulsos. Nós estamos agora ligados a Deus, Ele é nosso Rei. Nós estamos reconciliados com Ele no Seu Filho. Segundo lugar, nós temos a paz. Claro que isso não é perfeito, mas nós já experimentamos a paz que Adão não experimentou lá quando ele pecou. Nós já experimentamos. Paz com Deus e paz conosco. Nós levantamos de manhã e dizemos assim: para que eu existo? Eu existo para viver para Deus, para a sua glória, para servir o próximo. Então nós começamos a achar sentido na vida e nós passamos a ter paz conosco. E nós viemos aqui e chamamos de irmãos. Somos um corpo, de maneira que a Bíblia diz: quando o irmãozinho se alegra, eu me alegro. Quando o irmãozinho se entristece, eu me entristeço. Quando o irmãozinho tem uma necessidade, eu sirvo. E na verdade eu sou servo nós somos servos uns dos outros. Nós não estamos buscando o nosso nome, a nossa glória, mas nós estamos buscando a glória de Deus. E isso deve se expressar depois que acabar aqui o culto, como nós nos tratamos, como nós nos servimos. E depois, em toda a nossa vida da semana, como nós vamos lidar uns com os outros. Aí, meus irmãos, eu quero ler, com permissão aqui de vocês, apenas mais 2 trechos da palavra de Deus. Primeiro, João, capítulo 17. Abra sua Bíblia lá. João, capítulo 17. Quando Jesus ora pela igreja, olha o que ele diz aqui no versículo 18. Versículo 17 em diante, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só que coisa, Jesus está dizendo que o mundo vai conhecer que o Pai tem amado a eles como tem amado a mim, o Filho. O mundo vai conhecer isso pelo que, meus irmãos? Pela unidade da igreja, pelo amor da igreja. O mundo lá fora, a igreja
vitrine do reino de Deus, aquele reino glorioso de amor. A igreja agora vai mostrar para o mundo: olha, esse aqui é o reino de Deus. Deus é amor. Lá fora você só vê guerra, maldade, perversidade. Aqui a igreja mostra o amor de Deus. A igreja é a embaixada do céu. Jesus diz que no versículo 18, vamos ler também: tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, a igreja ela tem uma missão ao mundo. Então veja que a missão ela é uma missão simultânea. A igreja, cada membro vai servindo um ao outro, vivendo na Nova Jerusalém já, ainda que de maneira imperfeita, mas já experimentando a Nova Jerusalém, o reino de Deus, e tem uma missão ao mundo. O que é? É levar o conhecimento do amor de Deus, do Evangelho, da Nova Jerusalém ao mundo. E agora, para encerrarmos mesmo, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito, ela é uma pessoa sujeita um ao outro, sujeitando uns aos outros, ela é serva do próximo. Ela agora vai viver como servo, cheio do Espírito. Olha o reino de Deus aqui. Então, eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte, irmãos: quando a igreja está reunida e vivendo em comunidade, ela mostra esse amor. Mas quando a igreja vai lá para fora, viver na família, no meio de familiares não cristãos, no meio da sociedade não cristã, ela vai mostrar isso na sua vida. Versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Versículo 4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina de demonstração do Senhor. Versículo 5. Os servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 9. Os senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está onde, irmãos? No céu, e para com ele não há acepção de pessoas. E vocês não precisam abrir agora, eu vou só abrir para a gente completar aqui o raciocínio de Romanos capítulo 13, em que quando Paulo fala da autoridade pública, ele diz assim, capítulo 13, versículo 1, ele diz assim, irmãos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: Babel, Deus não é mencionado, não está nem para Deus. Jerusalém, Deus reina. A igreja é a embaixada de Jerusalém. Então, quando a igreja está reunida no culto, ela está adorando a Deus. Quando a igreja vive, ela está adorando a Deus, servindo uns aos outros. E o mundo lá fora diz: olha, esse povo se ama, Deus é amor. O mundo está vendo, a igreja é a vitrine da Nova Jerusalém. Quando a igreja vai lá, você vai lá lidar com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com seu filho, com seu empregado, ou com seu patrão, ou quando você vai lidar com a autoridade pública, quando você vai lidar com as pessoas lá fora, no seu papel, no seu papel social, na sua profissão, você vai fazer tudo para o Rei Jesus, servindo o seu próximo
como serviço ao Rei Jesus. É o que Paulo fala, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E as pessoas, irmãos, que são do mundo e que não sabem nada disso, elas são egoístas, elas brigam, elas perseguem, elas oprimem. Elas vão ver um cristão e dizer assim, mas essa pessoa é diferente, essa pessoa é humilde, essa pessoa faz o bem, essa pessoa ama os seus próximos. É porque essa pessoa não é de Babel, essa pessoa de onde é? É da Nova Jerusalém. Irmãos, eu tenho que parar. Já vi que o tempo ali já passou, mas eu queria concluir essa nossa aula dizendo o seguinte: nós vamos aprender, eu espero em Deus, com a graça de Deus, de forma mais detalhada, mais explicada, essas verdades que é o Evangelho de Cristo e o seu efeito nesse nosso curso, que tem a ver com o que Deus está fazendo em Cristo, com a igreja, com a natureza da igreja, com as duas cidades, e que nós somos pessoas de outra cidade vivendo nessa cidade aqui de baixo, para levarmos o Evangelho aos da cidade de Babel, para que eles venham para a Nova Jerusalém. Então, agora encerrando mesmo, eu acho que eu já disse várias vezes que eu vou encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. Eu só quero concluir o seguinte: você tem aqui a linha de baixo, aí você sobe e tem a Nova Jerusalém. Agora, o que acontece aqui na linha de baixo? Vamos pensar pontilhado. Não é uma reta mesmo, mas agora pontilhadinho. Quando você sobe aqui, aí é outra reta mesmo. Mas quando você retorna agora para cá, pense numa linha pontilhada. Está pensando? Pontilhadinho. E aqui você tem a reta. Esse pontilhadinho aqui, pontilhado, é a Nova Jerusalém, que está pontilhada ainda, ou seja, ela já está entre nós, mas não plenamente. Ela já está no nosso coração. As igrejas locais são embaixadas dessa Nova Jerusalém. Então, a igreja está aqui em Babel, só que ela não é de Babel, ela é da Nova Jerusalém. Então, eu quero que nós vejamos a igreja nossa e todas as igrejas como embaixadas da Nova Jerusalém. E quando você sai para viver na Babel lá, você sai para viver como um cidadão não de Babel, mas um cidadão da Nova Jerusalém, adorando o Rei Jesus. Guarda essa imagem, tá bom? Nós vamos parar aqui. Aí na próxima aula, que não vai ser domingo que vem, domingo que vem a gente volta para os 10 mandamentos, vamos intercalando. Aí no outro domingo nós vamos ter mais uma aula introdutória ainda, que eu quero expandir um pouco mais esse pensamento. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Eu quero pedir de vocês a oração, o esforço para participar dessas aulas, e podem contar comigo na graça de Deus para lhes ajudar no entendimento dessas verdades. Vamos orar. Senhor amado, obrigado, porque pudemos nesta manhã falar desses assuntos gloriosos, e pedimos pelo Espírito Santo que o Senhor aplique a nossa alma tudo que foi falado aqui, Senhor, que é a verdade das Escrituras, o Santo Evangelho, a obra de salvação. Opera de tal maneira na nossa alma, no nosso coração, para que nós possamos, compreendendo de onde nós viemos, de que reino pertencemos, nós venhamos viver, Senhor, de acordo com o reino dos céus e não mais com o Babel, glorificando o Seu nome em toda a nossa vida, Senhor, amando e servindo uns aos outros e servindo as pessoas lá fora, levando o Seu amor, a Sua graça. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, opera na nossa alma, de forma, Senhor Deus, que o Seu nome seja glorificado assim na nossa querida igreja, em todas as igrejas e na nossa vida como cidadãos dos céus, em cada semana, cada dia da semana, em nome de Jesus, para o Seu louvor e para o bem de todos que tiverem contato conosco. Em Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém.